Vamos abrir lá em Gênesis, então, no capítulo 39. A gente está estudando sobre a história de José. Aqui José já foi preso, né? Eu parei no sábado passado exatamente nessa parte. Eu parei aqui no verso 20, não foi? Então vamos lá, Gênesis capítulo 39, verso 20. Depois que José é acusado de tentar agarrar a esposa de Potifar, aí o senhor de José, né, Potifar, o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Gente, isso aqui eu só acredito porque está na Bíblia, porque é incrível mesmo, né? Como que o carcereiro entrega a chave da prisão para um prisioneiro? Vocês já pararam para pensar nisso? É surreal mesmo, né? Mas por que o carcereiro fez isso? Ele confiou. Porque ele confiou. As atitudes de José, o caráter de José resplandecia nas ações dele. Num primeiro momento, você pode ter certeza que ninguém confia de cara. Mas com o tempo, a gente vai conhecendo a pessoa e a gente vai vendo se a gente pode confiar ou não nela. E foi isso que o carcereiro fez. Ele passou a confiar em José quando ele começou a ver as atitudes de José. E a Bíblia fala que Deus deu mercê perante o carcereiro, né, para que o carcereiro fosse benigno com José. Mas sabe o que me chama a atenção e a lição principal desses versos aqui pra gente? É o final do verso 23. Ó. O final do verso 23 fala bem assim: o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Tudo o que José fazia, Deus prosperava. Eu vou perguntar uma coisa óbvia, que a gente leu aqui 2 vezes. Deus abençoava José? Sim. Mas Deus abençoava naquilo que ele fazia. As coisas caíam do céu para José? Não. As coisas não caíam do céu para José. A Bíblia fala que Deus abençoava o que José fazia. Deus abençoava o trabalho dele. Isso traz uma lição muito importante para a gente, porque muitos hoje pensam assim: não, eu sirvo a Deus, eu oro a Deus, eu já pedi para Deus, Deus vai me abençoar. Tá, e o que você está fazendo a respeito dessa bênção que você pediu para Deus? Eu não estou fazendo nada, eu confio em Deus e eu entreguei tudo nas mãos dele, agora deixei ele fazer tudo. Sabe quando você vai receber a bênção que você está pedindo para Deus? Nunca. Nunca você vai receber. Porque a gente recebe a bênção divina, a bênção de Deus é dada no nosso trabalho, na nossa atividade. É assim que Deus vai abençoar a gente. Então isso serve para a gente hoje. A gente tem que fazer por onde. Aquele ditado de que Deus ajuda quem cedo madruga é uma verdade. A gente tem que fazer a nossa parte. Deus vai fazer aquilo que está fora do nosso controle. Deus vai fazer aquilo que foge às nossas mãos. Aquilo que não cabe você fazer, aí você pode confiar em Deus. Aí você pode confiar em Deus. Lembrei disso agora, não sei porquê, né? Mas eu pedi aqui, eu agradeci por conta do trabalho. Eu não sei quantos vocês sabem, mas eu trabalho na Justiça. Sou servidor do Tribunal de Justiça aqui do DF. Como vocês sabem, a Justiça aqui no Brasil é rápida, eficiente, né? Você entra e as coisas logo são julgadas. É assim? Graças a Deus. Graças a Deus. Não é nada disso. Não é nada disso. A Justiça aqui é como? Abarrotada de processo. Tem pouco juiz, tem pouco servidor. Eu ainda trabalho numa vara civil. Então assim, a hora que eu entro, tem uma pilha de processo assim, ó, do meu tamanho em cima da minha mesa para fazer todo dia. E a hora que chega no final do dia que eu estou terminando, já vem o carrinho pro dia seguinte, entendeu? Com mais uma pilha de processo. Então tinha muito trabalho. E a gente estava precisando de servidor. Vocês acham que eu pedi para vocês orarem, voltava meu jeito no chão e falava: Senhor,
Todas as varas-cívias do plano tem 15 servidores, a gente só tem 10. Entendeu? A gente precisa aumentar a lotação e tal. A gente orava. Mas você acha que eu fiquei parado? Não. Para Deus abençoar para a gente poder ter recebido o servidor, Marlon teve que fazer ofício, pedir para a juíza assinar, manda para o presidente do tribunal, faz estudo de estatística, tem resolução do CNJ, fala que precisa disso, fala, aí conversa com a juíza, vai conversar com o presidente, despacha com ele, fala. Foi uma luta. Foi 3, 4 meses para conseguir aumentar a lotação. A gente queria 15, deve 13. Tá bom. Né? Pelo menos a gente ganhou alguma coisa. Deus abençoe o esforço, o trabalho. Eu pedi para vocês orarem pelos meus estudos. Né? Vocês sabem que eu tenho um sonho de entrar num concurso da magistratura, de ser juiz um dia. Mas eu coloco o livro embaixo do travesseiro e espero aprender por osmose. É um dos concursos mais difíceis que tem. Tem gente que fica 5, 6 anos estudando para passar. Você acha que se eu não estudar eu vou passar? Ah não, Deus vai me abençoar. Jesus vai voltar e eu vou morrer onde eu estou. Não vou passar em lugar nenhum. Tem que sentar a bunda na cadeira. Tem que estudar. Tem que batalhar. Então essa é a lição dessa parte pra gente. Deus abençoava tudo que José fazia. A gente tem que fazer a nossa parte. O que cabe a gente fazer, Deus não vai levantar uma palha para fazer aquilo que cabe a gente fazer. Agora, se você estiver fazendo a sua parte, se você estiver se dedicando, tenha confiança em Deus, que Ele vai abençoar a obra das suas mãos. E aquilo que não couber a você, Ele vai agir. Para Ele nada é impossível. E para Ele nada é impossível. Fazer o nosso sacrifício. Exatamente. O nosso guia de estudo, ele também fala da outra lição que tem muito a ver com o que foi falado hoje no culto, né? A integridade de vida diária e a simpatia de José por aqueles que estavam em perturbação e angústia. O que ajudou o carcereiro a confiar tanto em José? Não só, além da sua integridade física no seu dia a dia, e como você falou, para confiar leva tempo. Eu imagino que não foi no outro dia, né? José, ele se desprendia para dar palavras de luz e ajuda a quem estava ali naquele momento. Ele estava numa prisão, né? De compaixão. De compaixão. Além de ele estar, o carcereiro via que além de ele estar passando por aquilo, ele tirava tempo e disposição para não ficar focado só no problema dele e ajudar os outros. E aí fala que Deus observa isso, que toda palavra de ajuda e simpatia proferida por quem está triste, quem está deprimido, ele pode ser convertido em bênçãos para o doador. E a gente vai ver isso agora. Quando a gente entrar agora no capítulo 40, a gente vai ver que na prisão, José acaba conhecendo 2 oficiais de postos elevados lá dois ministros de Estado. 2 pessoas que despachavam ali direto com o faraó, com o rei do Egito. Um copeiro-chefe e um padeiro-chefe. Amante de Deus. No verso 1 do capítulo 40 fala que passadas essas coisas, né, depois de José ser preso, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. E Faraó se indignou contra esses 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. E aí Faraó mandou deter esses 2 oficiais na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. Então primeiro José é preso. E aí agora, a Bíblia não menciona o que aconteceu, mas fala que por alguma razão Faraó ficou indignado com o copeiro e com o padeiro-chefe. E manda os 2 para a prisão. A gente não sabe o que foi, mas pelo desenrolar da história, que a gente vai ver que depois um é condenado e o outro é livre, aconteceu alguma coisa que a suspeita recaiu sobre os 2. Faraó se indignou e falou: olha, vou investigar o caso, mas vão os 2 o quê? Presos preventivamente, entendeu? E expediu um mandado de prisão preventiva, de prisão temporária, deixou eles encarcerados lá na superintendência da Polícia Federal. Fica aí enquanto eu investigo a bagunça. Para lá eles vão. E quando chega lá, ó, aí vamos seguir, verso 4. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse, e por algum tempo eles estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Então foram presos,
chegou lá, os dois tiveram um sonho. Cada um o seu sonho, eram sonhos diferentes, mas foi na mesma noite. E a Bíblia já adianta, cada um desses sonhos tinha o seu próprio significado. Aí quando chega no verso 6, fala que quando José chegou pela manhã, viu-os, e eis que eles estavam turbados. Eles estavam ali confusos, estavam tristes, estavam pensativos, meio angustiados. Por que isso? Porque os sonhos na religião egípcia, na cultura egípcia daquela época, implicava que os deuses estavam querendo te revelar alguma coisa. Os sonhos não eram simplesmente sonhos para eles. Os sonhos tinham significados importantes. E eles perceberam pelos sonhos deles que o futuro deles, de alguma maneira, estava ligado com aqueles sonhos que eles tiveram. Só que agora tinha um problema. Eles estavam presos e não tinham nenhum dos magos, nenhum dos sábios, nenhum dos intérpretes que Faraó, por exemplo, teria. Mas eles não sabiam disso. Por isso que quando José entra, eles estão lá. Putz, e agora? Sonhei, não faço ideia do que esse sonho significa. Tenho essa angústia no meu coração de que está ligado ao meu futuro, porque eu sei que alguma coisa vai acontecer e eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu não tenho um intérprete aqui, alguém da corte para me ajudar a interpretar esse sonho, porque a arte de interpretações naquela época era uma arte nobre, era uma coisa super importante. Não é à toa que essas pessoas que tinham esse poder, né, que se diziam detentoras desse poder de interpretações, estavam onde? Na corte de Faraó. Tanto que no próximo capítulo, quando o Faraó sonhar, a gente vai ver que ele manda trazer os sábios, os adivinhos, né, diante dele, para interpretar o sonho dele. Entendeu? Então, eles ficaram perturbados por conta disso. Mas quando chega no verso 7, ó, José pergunta aos oficiais de Faraó. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor. Por que tendes hoje tristes o semblante? Por que vocês estão assim desanimados, desmotivados, abatidos, estão para baixo? O que foi? O que aconteceu? E aí vem o detalhe que o Felipe falou. A pergunta dele não foi curiosidade, não foi fofoca, não foi porque você entrou no trabalho, viu a sua amiga ali no canto chorando. Você não foi perguntar para ele, o que está acontecendo, por que você está chorando? Não foi de curiosidade para depois espalhar a fofoca no setor, a fofoca na sala. Não foi isso. A pergunta de José não foi só curiosidade, não foi curiosidade. Foi porque ele se preocupava. Foi porque ele tinha compaixão. Ele queria saber qual era o motivo da angústia deles, porque ele estava a cargo da prisão. Vai que alguma coisa que ele podia atender, vai que alguma coisa que ele podia ajudar e fazer com que os oficiais ficassem alegres, tranquilos. Então a pergunta dele não é curiosidade, a pergunta dele é para saber de fato se tinha algo que ele podia fazer para ajudar. E isso traz mais uma lição para a gente. Quando a gente vê alguém desmotivado, abatido, alguém triste, alguma coisa assim, a gente tem que se interessar pela pessoa. A gente tem que buscar ouvir, não de curiosidade, para satisfazer aquela curiosidade interna, aquele anseio, tipo assim, o que está acontecendo, só de saber. Não. Se você até já sabe o que está acontecendo e você não pode ajudar, não pode fazer nada, para que você vai lá perguntar para a pessoa? Entende? Então a gente tem que se interessar, a gente tem que perguntar com o intuito de querer ajudar e não simplesmente de satisfazer a nossa curiosidade. E foi isso que José fez. Aí eles respondem no verso 8. Eles responderam: nós tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. E aí disse-lhe José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Me conta o sonho. Aqui dá uma pregação só nesse verso. Esse verso é fantástico, porque aqui José desafia toda a ideologia que eles tinham dentro da religião deles a respeito de Deus e a respeito dos sonhos.
Porque na cabeça deles, os sonhos eram dados pelos deuses e só pessoas muito instruídas, só pessoas super capacitadas poderiam interpretar aquele sonho, né? O sonho só podia ser interpretado por aquelas pessoas que estavam lá na corte de Faraó. Eles jamais poderiam interpretar. E aí José fala: pois não pertence a Deus as interpretações. José leva eles até Deus. José tira eles do mundinho que eles tinham ali dos deuses egípcios e apresenta para eles o Deus verdadeiro. E fala: pois pertence a Deus as interpretações do sonho. Me conte o sonho, porque José tinha confiança em Deus de que ele seria capaz de ajudar aqueles oficiais com base nos sonhos que ele já tinha tido. Percebe? E aí José faz esse desafio. Pois por acaso não pertence a Deus as interpretações? Ele coloca o Deus do céu, o Deus dele, o Deus a quem ele estava apresentando, acima dos deuses que aqueles oficiais tinham em mente e adoravam e serviam. Ele falou: o meu Deus não só dá o sonho, como ele também dá a interpretação. E se você me contar, eu sou capaz de dar essa interpretação. Quem que levantou a mãozinha e queria falar? Ninguém? Eu jurava que eu tinha visto o dedo levantado. E aí, quando José fala isso, vamos seguir aqui então o verso 9. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe diz: em meu sonho havia uma videira perante mim, na videira 3 ramos, ao brotar a vide havia flores, os seus cachos produziram uvas maduras, e o copo de Faraó estava na minha mão. Eu tomei as uvas e espremi no copo de Faraó, e dei a ele, e dei na própria mão de Faraó o copo. Então lhe disse José: esta é a interpretação, os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias o Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faça sair desta casa, porque de fato eu fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusesse nessa masmorra. Aí aqui o copeiro narra o sonho. Olha, já que você está falando que a interpretação pertence a Deus, e aí você está pedindo para contar, então meu sonho foi esse. Eu vi uma videira, tinha 3 ramos, desses 3 ramos tinha cachos de uvas bem maduros. Eu colhi as uvas, espremi no copo de Faraó, fiz um suco de uva e entreguei para ele. E aí José fala: pois a interpretação é essa, os 3 ramos são 3 dias, daqui 3 dias o Faraó vai te reintegrar no carro, e você vai espremer as uvas e entregar o copo na mão de Faraó. Quando isso acontecer, quando você voltar a ser ministro de Estado, despachando com o Faraó, lembra de mim, lembra que eu te ajudei, lembra que eu tirei essa ansiedade sua, interpretei o sonho, fui bondoso aqui com você. E faz com que Faraó pelo menos investigue o meu caso, porque se investigar o meu caso, vai ver que eu não fiz nada, eu não mereço estar aqui, eu quero sair dessa prisão. E aí essa foi a interpretação do copeiro-chefe. Aí a gente vai ler agora o sonho do padeiro-chefe. O padeiro-chefe tem um sonho semelhante. Ele também sonha com 3 cestos, ó, vamos ler. Vamos ler o verso 16. Viu o padeiro-chefe que a interpretação era boa e disse a José: eu também sonhei. Eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia todos os manjares de Faraó, arte de padeiro. Até aqui, parece ou não parece o sonho do copeiro-chefe? Você só troca 3 cestos pelos 3 ramos. O copeiro-chefe era o trabalho dele, aqui o padeiro-chefe está sonhando com uma coisa ligada ao trabalho dele também. Ele falou: pronto, se a interpretação lá foi boa, aqui comigo também vai ser bom. E no cesto mais alto havia, verso 17, todos os manjares de Faraó, de arte de padeiro, e as aves os comiam no cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta, os 3 cestos também são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça, e te pendurará num madeiro,
e as aves te comerão as carnes. Que 3 dias mais longos para esse padeiro, hein? Eu imagino que para os dois, porque para quem está esperando uma resposta boa, também dá ansiedade, né? Eu estou esperando a resposta de algumas provas. Tinha uma que era para ter saído no dia 22 de abril a resposta. Até agora não saiu. Todo dia eu entro no Diário Oficial para ver se meu nome está lá, né? Então assim, a ansiedade, tanto para coisa boa quanto para coisa ruim, existe. Só que o que chama a atenção aqui, que eu queria comentar com vocês, é o verso 16. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei. Sabe o que isso mostra pra gente? Nem sempre o que é bom para é bom para você. Você tem que entender que nem sempre os planos que Deus tem para uma pessoa são os mesmos planos que Ele tem para você. Às vezes o plano de Deus para uma pessoa é que ela seja rica aqui, e que ela tenha posses, e que ela tenha recursos, e que ela seja um empresário bem sucedido. Agora para você não. O sonho de Deus para aquela pessoa é esse, que ela tenha recurso financeiro. Para você não. Por quê? Porque o que serve para essa pessoa não serve para você. Deus sabe que para essa pessoa os recursos vão ser uma bênção. Vai ser para o progresso do reino dele. Aquela pessoa vai utilizar o dinheiro com sabedoria, vai ajudar outras pessoas. Agora Deus sabe que se der o dinheiro para você, você só vai fazer besteira. Você só vai ser egoísta, vai olhar para o próprio umbigo, vai achar que é um todo poderoso, que você pode tudo, que você é o bambambam. Percebe que não é o mesmo plano? Às vezes o plano de Deus para essa pessoa aqui é que ela encontre um cônjuge, que ela se case, que ela tenha uma família, que ela constitua uma família. Às vezes para outra pessoa não. Às vezes o plano de Deus para Paulo era que Paulo fosse solteiro. Imagina se Paulo tem uma mulher e um filho para carregar para tudo quanto é viagem missionária que Paulo fez. Ia dar certo? Vocês acham que iam ter a quantidade de cartas escritas por Paulo que tem hoje na Bíblia? O que serve para um não serve para outro. É isso que a gente tem que ter em mente. A gente tem que parar de olhar para a grama do vizinho e achar que a grama do vizinho é mais verde. Fica à vontade, tá? Com Deus. Pessoal. A gente tem que parar de olhar para a grama do vizinho e achar que porque a vida dele está boa numa área, se eu tivesse a mesma coisa eu ia ser feliz. Não ia. Não ia. Porque se aquilo ali fosse te trazer felicidade, se aquilo ali fosse essencial para você, Deus ia te dar. E o que a gente tem que entender é o que está escrito lá em Deuteronômio capítulo 8, depois vocês leem. Deus fala bem assim, eu te coloquei no deserto para saber o que havia no teu coração. Quando a gente passa por momentos de dificuldade nessa vida, é aí que a gente amadurece, é aí que Deus se revela para a gente. A gente vai ver no capítulo seguinte, no capítulo 41, que José interpreta o sonho e é levado para o palácio de Faraó. Só que antes de ir para o palácio de Faraó, ele teve que passar pela masmorra, ele teve que ir para a prisão, ele teve que comer o pão que o diabo amassou, porque aquela experiência era necessária para que quando ele chegasse no posto de governador do Egito, ele soubesse agir com justiça, ele soubesse agir com mansidão. Percebe? O que eu queria falar é assim, eu acho que o que motivava José na sua fé, nas suas virtudes, nas suas escolhas, a certeza da fidelidade de Deus, eram os sonhos que ele teve lá atrás. Sim. Eu acho que isso é que motivava ele, assim, no momento que Deus vai cumprir o sonho que ele me deu. E não foi só um sonho. Deus deu 2 sonhos para ele, sonhos, né? Firme, mesmo passando por uma escravidão, por uma prisão depois. Aquilo ali acho que foi o que motivava ele a cada vez. O paralelo que a gente pode fazer para a nossa vida, nessa história aí, é do mesmo jeito que os sonhos que Deus tinha dado para José, ele acalentava o coração e sabia que no momento certo Deus ia cumprir aquele sonho na vida dele, e essa foi a certeza que ele teve para poder interpretar os sonhos também do copeiro e do padeiro-chefe. Quantos sonhos a gente não tem na Bíblia? Aquela lá é a promessa de Deus para ele, um sonho. E quantas promessas Deus não faz para a gente na Bíblia?
Então, apesar da escravidão que a gente pode enfrentar, apesar do calabouço que a gente pode ser jogado, a gente tem que ter sempre a esperança e a promessa de Deus de que uma hora ou outra as coisas vão ser cumpridas. Mas, Marlon, está tudo dando errado, não é mesmo? Parece que está tudo dando errado, mas Deus é um grande maestro. Porque eu acho que nem ele sabia exatamente qual era a interpretação do sonho dele. Ele não sabia exatamente o que ia acontecer com ele, né? Ele sabia que a lua, as estrelas, né, tudo iluminava o sonho dele, mas ele não sabia exatamente o que era esse sonho, né? Eu acho que ele sabia. Mas eu acho que ele fazia ideia, até porque o próprio Jacó repreende e fala, esclarece. Então, por acaso, eu, a sua mãe, seus irmãos, vamos nos prostrar diante de você? Então ele sabia que, de uma maneira ou de outra, ele ia encontrar os irmãos, porque aquele sonho precisava se cumprir. E aí, para concluir, então, ó, verso 20 até o 23. No terceiro dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos. E no meio destes, reabilitou o copeiro e condenou o padeiro. E ao copeiro o chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava um copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro o chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Mas Deus não. Aqui vem uma última lição para a gente, que no capítulo 41 a gente vai ver que tem um verso que dá a entender que o copeiro-chefe fez a promessa a José de que falaria dele para Faraó. Porque quando Faraó tem um sonho, o copeiro-chefe fala: hoje eu me lembro dos meus pecados, eu preciso contar uma coisa para Faraó. E ele vai e conta: olha, eu tive um sonho na prisão 2 anos atrás. Eu vou comentar com vocês isso, ou eu ou o Ricardo, quem der a lição do sábado que vem, a gente vai mencionar sobre isso. Mas no final do verso 40 já dá de antemão falando que o copeiro não se lembrou. E a pior coisa que pode existir é a ingratidão. É muito triste quando depois de ajudar alguém, essa pessoa alcança postos elevados e aí se esquece das pessoas que uma vez ajudaram ela lá atrás. A lição que a gente tira pra gente é: nunca deixe de ser grato por todas as pessoas que já passaram na sua vida e de alguma maneira o ajudaram a estar onde você está hoje. A gente deve ajudar todas as pessoas. Tudo que tiver ao nosso alcance para ajudar as pessoas, para aliviar o sofrimento de outra pessoa, para trazer bênção para a vida de outra pessoa, a gente deve fazer. Mas mais ainda por aquelas pessoas que um dia nos ajudaram. A gente jamais deve esquecer do nosso passado e depois que a gente estiver bem lá em cima, foi reintegrado no nosso cargo, a gente esquecer do pobre, do miserável, do mendigo, do preso que ficou lá atrás e que um dia ajudou a gente.